alcançadas, para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço primeiramente ao meu Deus, ao meu Senhor, por essa oportunidade que eu tenho hoje de trazer a palavra do Senhor para os irmãos. E eu oro para que a palavra que seja lançada como uma semente venha cair em cada coração, uma terra fértil, aleluia. Que o Senhor fale conosco nesta noite. Mesmo de pé, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 1. Aleluia. O Salmo 1 diz: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Este é o título da palavra de Deus. Aleluia. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. O versículo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Os irmãos podem tomar o assento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu queria começar essa palavra dizendo que o homem que está longe de Jesus, o homem que está fora de Jesus e fora dos parâmetros da palavra de Deus, ele está perdido. O homem que está longe de Jesus, ele está perdido. Nós vemos aqui claramente a palavra de Deus fazendo uma distinção entre os dois tipos de seres humanos. Nós vemos claramente Deus falando: existe o homem que é justo e o homem que é ímpio. Nós vamos falar sobre essa distinção ao decorrer da pregação. Nós vemos que este estado é um estado espiritual. Essa distinção, aliás, é um estado espiritual do homem. Se nós pensarmos em estados, por exemplo, biológico, o homem ele é distinto como homem e mulher. Deus criou o homem, criou o macho, e Deus criou a fêmea, a mulher. E se nós pensarmos em outros tipos de distinção, como por exemplo a social, a sociedade consegue distinguir os homens em diversas maneiras. Nós vemos, por exemplo, se eu levar em conta o poder aquisitivo ou a classe social do homem. O homem ele pode ser pobre ou ele pode ser muito rico. Ele pode ser milionário ou ele pode ser um mendigo. Mas na palavra de Deus é diferente. Nós vemos que a palavra de Deus ela usa outro tipo, ela usa o estado espiritual. Enquanto o estado biológico e o estado social refere-se muito mais à pessoa, à carne da pessoa, o estado espiritual vai além. O estado espiritual é algo elevado, vindo da parte de Deus. A própria palavra de Deus diz que as coisas que são do espírito se discernem no espírito. Nós precisamos trabalhar isso. E é preciso que fique evidenciado em cada ser humano a distinção que a palavra de Deus faz. Nós precisamos entender que existe o homem justo e o homem ímpio, e que isso não vem do próprio homem. Nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças, sermos classificados como ímpio ou como justo. Isso se refere ao posicionamento de que nós somos em relação a uma pessoa. Nós precisamos entender que a pessoa ela é classificada diante de Deus como justo ou como ímpio em relação ao posicionamento de uma pessoa, em relação a uma pessoa. Aí você pode me perguntar: Lucas, mas em relação a que pessoa? Em relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela faz essa distinção. E é importante dizermos que o ímpio e o justo, eles se discernem também, eles se diferem, aliás, no comportamento, não somente no estado espiritual, mas no comportamento que eles têm. O justo é aquela pessoa que ela é virtuosa, uma pessoa alinhada com a vontade de Deus, ela vive para Deus, desvia-se do caminho do mal, como nós vemos em Jó. Jó era um homem reto, um homem que se desviava continuamente do mal. Nós precisamos ser como Jó, nós precisamos ter o coração de Jó, sermos como uma pessoa que desvia continuamente do caminho do mal. Agora, se nós levarmos em contrapartida, a pessoa ímpia é aquela pessoa que não quer saber de Deus. Basicamente, ela vive conforme os seus próprios desejos do coração, ela vive conforme as suas próprias
próprios desejos, como o seu próprio pensamento, ela segue o seu próprio caminho, ela não quer saber de nada que se refere ao Senhor, ela quer saber somente das coisas que se referem a ela mesma, e nós precisamos se afastar do que é isso, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e prática, nós precisamos seguir esta palavra. A palavra de Deus, ela é uma macronarrativa, uma grande história, entre aspas, cujo tema principal é a vida do Senhor Jesus, a vinda dele, o que ele fez e por que ele fez. Nós precisamos entender, não é somente dizer, Jesus morreu por nós, mas por que ele morreu por nós? Nós precisamos entender por que esse sangue foi vertido, e nisso que está a classificação entre justo e ímpio. A pessoa que está em Jesus, a pessoa que se esconde em Jesus, ela é classificada diante de Deus como justo. Em contrapartida, a pessoa que não quer saber de Jesus, que pode até amar a Deus, que pode até dizer, eu creio em Deus, mas eu não quero saber de nada de Jesus, não quero Jesus, eu amo a Deus. É aquela pessoa que diz, eu não preciso vir para a igreja, por que eu vou vir para a igreja? Deus conhece o meu coração, por que eu vou vir para a igreja, né? É aquela pessoa que não quer saber de Deus. Que você não seja assim, amém? Que você possa olhar para a palavra de Deus como o livro principal, como o nosso manual de fé e prática. Que você possa olhar pela palavra e o Espírito Santo venha iluminar a sua mente para que você possa entender a respeito do nosso Senhor Jesus. Irmãos, quando o homem, e o homem eu digo os seres humanos, não é somente o homem macho, é os seres humanos, ou seja, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, quando o homem entende na mente, crê no coração e fala com a boca a respeito do que o Senhor Jesus fez e de como Ele nos salvou e da maneira que Ele nos salvou, irmãos, aquela pessoa se torna uma nova criatura. Ela já não quer mais saber das coisas que são do mundo, ela já não tem mais prazer nas coisas que são deste mundo, porque o que move a vida dela, o que motiva a vida dela são as coisas do Senhor. A pessoa olha para o pecado e ela fala assim, eu não quero saber disso, eu quero fugir, eu quero correr para Jesus, eu quero correr para o meu Senhor. Foi Ele que me salvou, por que eu vou viver essa vida dissoluta no pecado? Eu não quero saber de pecado, eu quero saber do meu Deus, eu quero saber do meu Senhor. Aleluia. Irmãos, eu fiz brevemente uma explicação de como a palavra de Deus distingue os seres humanos, como justos e como ímpios. Mas é importante nós entendermos que há uma coisa previamente que nivela os homens no mesmo patamar. Pode até parecer contraditório, né? Eu falei que nós somos distintos, que a Bíblia faz uma distinção entre dois tipos de seres humanos, mas nós somos nivelados também? Faz sentido isso? Como que faz sentido isso? Mas a verdade é que existe uma coisa que nós não conseguimos viver sem. É uma coisa que nós fazemos todos os dias. É uma coisa que nós cometemos todos os dias. Todos os dias nós transgredimos contra a lei do Senhor, porque nós somos pecadores, e o pecado é o maior nivelador. O pecado, ele é o grande nivelador. Ele coloca o homem e a mulher no mesmo patamar, o patamar de sujo, de imundo, e que não merece estar diante de Deus. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Por mais que a pessoa seja boa, por mais que a pessoa pratique boas obras, ela continua sendo pecadora. O pecado está inerente a nós, o pecado ele pertence a nós. Em Adão nós somos todos iguais, mas a diferença está que em Cristo nós somos todos justificados. Nós precisamos ser encontrados em Cristo, nós precisamos estar debaixo do sangue de Cristo, e é o sangue de Cristo que traz. Enquanto o pecado nivela, o sangue de Cristo ele separa. A cruz, ela é a separação, ela faz a separação entre o justo e o ímpio. Mediante aquele que está em Cristo, nós somos separados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender a partir disso que o homem, ele é pecador. Ele tem a natureza pecaminosa dentro dele. Se nós voltarmos para a palavra de Deus, em Gênesis 3, nós vemos a queda do homem. O homem, em seu estado primário, aliás, ele era um ser perfeito. Ele era um ser que não tinha pecado. Ele era um ser que não pecava. Ele vivia diante da presença de Deus. Adão conversava com Deus. Isso é maravilhoso para os nossos olhos. Isso é maravilhoso nós entendermos que Adão, ele vivia no jardim que Deus criou. Que Deus criou Adão do barro e ele vivia com Deus. Deus falava com ele diretamente. Aleluia.
Nós precisamos ter esse amor pela palavra de Deus. E se nós pensarmos que o homem ele foi criado primariamente como um ser perfeito, ele caiu por vontade própria. Nós precisamos entender que o homem, pela vontade própria dele, ele escolheu se afastar de Deus. Não foi Deus que afastou o homem. O Deus, ele é santo e ele não coaduna com o pecado. Nós precisamos entender isso. E o homem, ele é inclinado constantemente. É só nós fazermos uma análise de nós mesmos, examinarmos nós mesmos, pensarmos de como nós somos inclinados a pecar constantemente. O homem, ele tem essa inclinação natural a partir de Adão. O homem quer a todo tempo as coisas que são da carne. Só que quando o homem ele é justificado e transformado, quando ele é uma nova criatura, quando ele está debaixo de Cristo, o Espírito que está dentro dele fala: não, eu quero Jesus, eu quero ao Senhor, eu quero me aprofundar nas coisas que são de Deus, eu quero me aprofundar na palavra de Deus, eu não quero mais ir para festas, eu não quero mais tomar bebida, eu não quero mais esse tipo de coisa, porque isso não faz bem para mim, isso é pecado contra o meu Senhor que me salvou. Nós precisamos ter esse amor por Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. E voltando para Adão. Adão era primariamente um ser perfeito. Só que como o homem tem essa inclinação para pecar, e havendo ali a presença da serpente, a mais astuta das animárias, o homem ele foi tentado e não resistiu. O homem caiu. Deus havia falado para Adão e para Eva: vocês podem comer de todas as plantas desse jardim maravilhoso que eu fiz. Vocês podem se alimentar de todas essas plantas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que é aquela coisa, quando fala para o homem: não faça isso, a mesma coisa para a criança: não faça isso. E vai lá e faz, né? Isso está inclinado em nossos corações, a gente tem esse desejo em nós. Então o homem sendo tentado pela serpente ali, que é simbolizada como Satanás, o tentador das nossas almas, o inimigo das nossas almas, ele caiu. Então nós vemos duas fases do homem: Adão como homem perfeito e Adão como homem pecador. O homem primeiramente sem pecado, e depois posteriormente em Adão todos os homens nivelados ao mesmo patamar, o patamar de pecaminoso, de pecador, que constantemente peca contra o Senhor. Então, se era perfeito no princípio e depois foi nivelado pelo pecado, a mesma posição diante de Deus, como que a Bíblia faz a distinção entre os seres humanos? Eu retomo, é mediante a posição que nós temos em Cristo. Cristo, ele nos salva, ele nos tira do pecado, ele justifica as nossas vidas, ele purifica os nossos pecados, porque quando nós pecamos, nós transgredimos diretamente contra o Senhor. E veja, Adão foi o primeiro homem criado. Todos os eventos de Adão, uma hora ou outra vai chegar em nós, uma hora ou outra vai chegar na gente, porque nós somos mediante o que Adão foi. Adão pecou e dele surgiram todas as nações, dele surgiram todos os povos. Ou seja, o que começou em Adão, ele rebenta, ele continua nas nossas vidas. Ou seja, nós somos pecadores. Nós queiramos ou não, nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias contra Deus. Nós pecamos todos os dias contra Deus. Será que nós entendemos a gravidade disso? A gravidade do pecado? Será que nós conseguimos entender o que o pecado ele traz? O que Adão vivia ali antes de pecar? Como que era o dia de Adão antes de pecar, vivendo na presença de Deus? Nós sentimos aqui na igreja um pouco da glória de Deus. Nós acabamos de ter um louvor intenso na presença de Deus e nós sentimos um pouco da glória dele. Imagine estar na presença do Senhor todos os dias. Imagina estar na presença do nosso Deus, adorando a Ele todos os dias. Mas o pecado, ele trouxe essa separação. O pecado, ele criou um abismo intransponível de Deus. Porque o homem escolheu pecar. E esse pecado trouxe um abismo intransponível. Tal como aquele abismo evidenciado na parábola do rico e do Lázaro. A parábola contada por Jesus diz que o rico queria estar junto com Lázaro, mas existia ali um abismo que era intransponível. Ou seja, ele não conseguia se transportar para aquele lugar. Ele não poderia se transportar para aquele lugar.
Da mesma forma, a partir do homem caído, a partir do homem que pecou em Adão, e assim todos os homens pecam todos os dias, como diz a palavra de Deus, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, há um abismo entre a presença de Deus, que somente Cristo pode trazer. Somente Cristo pode trazer nós para perto dele. Aleluia. Somente Cristo tem esse poder de passar, de transpor por este abismo que é intransponível. Os homens, em suas próprias forças, eles não conseguem chegar até Deus. Os homens se esforçam, muitas vezes se esforçaram. Nós vemos aí a religião, por exemplo, nós vemos aí tanta coisa do homem tentando se aproximar de Deus. O homem se esforça bastante. Mas a verdade é que o homem não consegue, pelas suas próprias forças, chegar até Deus por conta do pecado. Deus, ele é justo. Deus, ele é santo. Deus, ele tem atributos. Deus, ele é plenamente santo e plenamente justo ao mesmo tempo. Da mesma maneira que ele é plenamente amoroso, plenamente misericordioso, plenamente todo-poderoso. Deus, ele tem atributos. E ele não pode passar por cima dos atributos dele. Os atributos dele são harmônicos, ele trabalha de maneira que a gente não consegue entender, ele trabalha de maneira santa e inerrante. Da mesma forma que Deus, ele é todo poderoso, Deus, ele é justo. E por conta disso, por conta do pecado do homem, Deus, ele traçou um plano de salvação para as nossas vidas. Deus, ele é amor. Deus, ele traçou um plano de salvação porque ele ama a sua criatura. Foi ele que nos criou, foi ele que nos fez conforme a sua imagem e semelhança. É isso que está escrito na palavra de Deus. Mas o homem inclinado ao pecado, ele caiu. O homem inclinado a pecar todos os dias, ele caiu e se afastou da presença de Deus. Muitas vezes o ímpio não entende o que é viver longe de Deus. O justo que está continuamente com Deus, ele sabe que se afastar de Deus é a pior coisa que pode acontecer com ele. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos estar continuamente firmados na rocha eterna que é o Senhor. Porque viver uma vida afastada de Deus, aqueles que foram justificados, aqueles que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus, antes viveram uma vida afastada de Deus. Eu vivi uma vida afastada de Jesus. Mas eu digo, irmão, não há nada melhor do que ser justificado pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Não há nada do que estar na presença do nosso Deus. O homem, ele busca continuamente prazeres do próprio coração, prazeres da vida dele. É um constante buscar se encher, sendo que ele é vazio no final. O homem, quando peca, é um prazer momentâneo ali. Mas depois vem sobre ele o vazio. Aquele vazio da alma que o homem não sabe o que ele está fazendo. É como se ele estivesse correndo em círculos, sem ter um final, porque ele começa aqui, dá a volta e termina aqui. Só que quando a pessoa está em Jesus, o prazer é Ele. O prazer é o Senhor Jesus. O prazer não é a bebida, o prazer não é a fornicação, o prazer não é as coisas do mundo, o prazer é estar na presença de Jesus. O prazer do crente, o prazer daquele que é justificado por Cristo é dobrar os joelhos e buscar a presença do Salvador, é buscar a presença dEle. Não tem nada que encha mais os nossos corações do que estarmos na presença dEle. Essa é a verdade do justo, essa é a verdade daquele que é justificado por Cristo, aleluia. Então, voltando, irmãos, o Deus, ele tem atributos, e ele não pode passar por cima desses atributos. Nós vimos que a Bíblia faz uma distinção do ímpio e do justo. Nós também vimos que o homem, primariamente, ele era um ser perfeito, e após isso ele caiu, e todos em Adão somos iguais, e todos em Cristo somos justificados. Deus, ele traçou um plano de salvação para aquele homem que havia caído. Ele não deixou o homem simplesmente viver longe da presença dele. Ele traçou um plano maravilhoso de salvação. E como o problema foi causado pela natureza humana, ou seja, o pecado, ele foi concebido, ele foi gerado pelo homem, ele foi gerado pela natureza humana,
Obviamente que nós não podemos pensar que a natureza divina pecaria, isso é inconcebível. O homem, ele pecou, então foi gerada a natureza humana. Então, nesse plano de salvação, levando em consideração que Deus tem atributos e que Ele não pode passar por cima da justiça dele, embora Ele seja amoroso e embora Ele seja todo-poderoso, o problema, como foi gerado na carne, como foi gerado no homem, na natureza humana, ele também precisava ser resolvido na natureza humana. Só que, eu já falei aqui, o homem, pela força dele, ele não tinha como resolver esse problema. Sabe quando você está fazendo uma equação, você tem que encontrar aquele x da questão? Sou péssimo em matemática, irmãos. Nunca encontro. É uma dificuldade. Então, só que Deus, ele é sábio. Deus, ele tem toda a sabedoria nele. Então, para ele aquilo lá era, permita dizer, fichinha. O que era aquele x da questão para Deus? Então, como a causa do pecado foi criada na natureza humana e o homem não tinha como resolver esse problema que ele fez, que era o pecado e o abismo intransponível que ele havia criado da presença de Deus, e Deus como sendo santo, a santidade é Deus, ele sendo como santo e não coadunando com o pecado, havia um problema ali, havia um X da questão ali, que precisava ser resolvido. Você concorda comigo? Tinha uma questão ali, e como Deus poderia resolver uma questão que foi causada no homem, só que o homem não tinha poder para resolver? Deus, na sua infinita sabedoria, Deus, ele sabia que a solução que havia para resolver o problema gerado na carne, mesmo sendo Deus, era ele se encarnar. Deus precisava se encarnar não precisava, aliás, ele fez isso por amor, ele não precisava. Por isso que a salvação, a graça é algo imerecido. Nós não merecemos, aliás. Nós pecamos contra Deus e o pecado, ele traz como resultado, ele tem consequências reais. Ele traz muitas coisas. Uma das coisas aqui que eu citei é o afastamento da presença de Deus. É nós vivermos longe da presença de Deus. E consequentemente, esse afastamento da presença de Deus, ele traz uma consequência mais real ainda. Uma consequência pior, que é a condenação eterna. Imagina, hoje nós vivemos afastados de Deus, só que a porta da graça está aberta. Deus, ele dá a oportunidade para o homem continuamente a entrar pela porta da graça. A porta está aberta, só que haverá um dia que essa porta ela será encerrada, ela será fechada. Então, o homem que não se converter, ou melhor, vou usar o termo certo, o ímpio, que não se voltar para Deus, ele estará em condenação eterna. Condenação eterna. Isso deveria dar medo ao nós ouvirmos. Imagina você estar a eternidade toda longe de Deus. Por exemplo, eu tenho 22 anos hoje, pela graça do Senhor, mas eu vivi 18 anos longe do Senhor. 18 anos da minha vida. Faça as contas, é muito mais do que eu tenho na vida com o Senhor. Mas eu posso testificar que não vale a pena. Não vale de forma alguma a pena. O jovem que acha que a felicidade está nas coisas que o mundo tem a oferecer, esse jovem está muito enganado. Mas não é só o jovem, não. A criança que acha isso, o adulto que acha isso, o ancião que acha isso, está vivendo errado, está vivendo para a glória dele mesmo, está vivendo para a carne, está vivendo longe de Cristo, longe de Deus. Nós precisamos entender que ser ímpio não é somente o assassino, o corrupto, não é somente o ladrão, é aquele que está dentro da igreja, só que não se converte, é aquele que ouve a palavra de Deus, ouve que Jesus um dia vai voltar, ouve o que Jesus fez na cruz, só que não se entrega.
A palavra ela chega até os ouvidos, ela chega até a mente, só que ela não desce no coração. A pessoa, obviamente, para ela crer em Jesus, ela precisa raciocinar, ela precisa entender o que está sendo pregado, ela precisa entender o que Jesus fez na cruz, porque a nossa fé, ela não é vã, a nossa fé não é sem entendimento. Deus, ele fez um plano de salvação de maneira didática. Deus, em todo o Antigo Testamento, ele foi explicando sobre o pecado, explicando sobre o afastamento que isso traz dele, explicando sobre a condenação, a ira vindoura que viria. Mas ele também explicou uma coisa muito mais gloriosa, que é o Cordeiro de Deus que da parte dele viria para o mundo. Por todo o Antigo Testamento nós vemos apontamentos para Cristo. Cristo era o Cordeiro de Deus que viria ao mundo para efetuar a nossa salvação. Se o homem pecador não tinha como resolver pelos seus próprios braços e pelas suas próprias forças a questão do afastamento de Deus e do pecado que todos os dias ele comete, Deus, mediante a própria carne, se tornando carne, salvou as nossas vidas. Aleluia. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Você pode ouvir que Evangelho é prosperidade, Evangelho é riqueza, Evangelho é muitas coisas. Mas se não for dito a mensagem principal, que é a salvação em Cristo Jesus, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. A mensagem principal do Evangelho não é sobre riqueza, não é sobre prosperidade. Deus não prometeu para a gente que nós seremos ricos. Na verdade, nós seremos ricos mediante as bênçãos futuras que nós teremos. Nós teremos, aliás. Mas o que Deus prometeu é que Ele iria, e Ele fez. Ele consumou a nossa salvação. Quando Jesus Cristo estava agonizando na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Está consumado. Ele havia feito. Ele havia, com a sua própria carne, não tendo pecado. Imagina só, Deus, ele precisava resolver a questão do pecado, a questão do homem que foi gerado pela carne do homem. Então Deus se encarnou. Deus, ele viveu entre nós. Como diz João, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Logos, o Verbo se fez carne. Aquele que é Deus e estava com Deus, ele se fez carne. Com um propósito. Ele não veio ao mundo passear pela terra. Ele não veio ao mundo apenas passear para a terra, ensinar aos homens a respeito dele. Ele veio consumar. Ele veio verter o seu sangue. Aleluia. Ele veio a esta terra com o propósito de salvar eu e você. Aleluia. Tanto que ele orou por nós em João 17. Ali nós estamos incluídos. Aqueles que haveriam de crer no futuro no Senhor Jesus, nós estamos incluídos ali. O Senhor Jesus, ele nos salvou. Aleluia. Nós olhamos para o passado, vendo o sacrifício de Jesus efetuado na cruz do Calvário há cerca de 2000 anos. Nós olhamos para o passado, mas o Senhor Jesus nos cobre com o seu sangue em todo o tempo, aleluia. Todos os homens de 2000 anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, todos os homens e mulheres que se voltaram para Cristo, eles foram salvos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então eu volto a dizer, o Espírito Santo, ele quer perguntar para você nessa noite. Nós vimos que há uma distinção entre o justo e o ímpio. E o Espírito Santo, ele quer te perguntar, qual desses dois seres humanos, qual desses dois tipos de seres humanos você se encontra nesta noite? É uma pergunta forte, e é uma pergunta que exige de você uma análise. Você precisa olhar para você mesmo e dizer, o que eu tenho feito com o sangue de Cristo que foi derramado? O que eu tenho feito com o sangue de Cristo que foi vertido? Será que eu aceitei Ele como o único e suficiente Salvador? Onde que eu estou? Para onde que eu estou indo? Será que eu estou debaixo da desobediência?
Será que eu estou fadado ou condenado ou destinado à condenação eterna? Ou será que eu fui livre? Será que mediante o sangue do Senhor Jesus que nos salva, eu estou justificado diante de Deus? Porque a nossa justificação, ela vem pela fé. Ela vem pela fé. O justo, ele viverá da fé. Aleluia. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Aleluia. A fé, ela tem um aspecto invisível. Nós precisamos crer naquele jovem Galileu que aos 33 anos e meio de idade aproximadamente, ele subiu até o Calvário, não havendo sobre ele pecado algum. Eu e você somos merecedores de cruz. Eu sou o pior dos pecadores, como diz Paulo. Eu mereço cruz, mas o Senhor Jesus, ele não merecia. O Senhor Jesus não tinha que estar lá. Ele tomou o nosso lugar. Isaías vai dizer que ele levou sobre si nossas enfermidades e doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O homem, ele precisa racionalizar, e ele precisa entender, e que isso, a partir do momento que ele entenda, precisa descer no coração dele, de que ele é pecador e de que ele não merece a salvação, de que a salvação foi feita por graça e por fé na justificação que o Senhor Jesus nos traz mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. O homem, ele precisa entender isso, e o Espírito Santo, ele pergunta para você nesta noite: eu estou como ímpio ou como justo diante de Deus? Nós precisamos entender que essa é a verdade bíblica. Pode parecer forte, mas o Senhor Jesus, ele veio verter o seu sangue, o sangue dele, para salvar cada um que está aqui, para salvar cada um que está no planeta Terra. Deus é longânimo para a salvação. O problema não está em Deus. Deus efetuou tudo o que ele podia fazer. Deus operou a obra que ele podia fazer, a obra gloriosa da cruz do Calvário. O problema não está nele. O problema está no homem. O homem, mesmo assim, mesmo Deus se encarnando e querendo salvar o homem, o Espírito Santo bate na porta do coração e fala: eu estou aqui, o que você vai fazer comigo? Só que o homem, mesmo assim, mesmo sabendo da história do Senhor Jesus, ele acaba não conhecendo o Jesus da história. Ele acaba não tendo um relacionamento com Jesus. Ele acaba desprezando. Ao longo de 2000 anos, homens e mulheres abertamente recusam o chamado do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele faz um convite para a alma. Aleluia. Ele convida você, mas ele não obriga ninguém. Se a pessoa quiser ir para o inferno pelas suas próprias vontades, a palavra de Deus diz que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Deus, ele faz o convite, ele bate na porta. Aleluia. Ele bate na porta do coração. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é algo tremendo. Ela traz salvação, ela traz mudança de vida. Quantas pessoas que foram mudadas, transformadas pela pessoa de Deus? Você que é ímpio, se houver algum ímpio no meio de nós, quantas pessoas que você conhece que se rendeu a Cristo e o Evangelho e tiveram uma vida totalmente transformada? Assassinos tiveram uma vida transformadas, corruptos tiveram uma vida transformadas. Isso não é à toa não, irmãos. Isso não é à toa. É porque o Evangelho lhe traz a efeito a mudança de vida. O que o Evangelho causa é a mudança de vida. Porque, como eu falei, a partir daquele momento que ele crê no Senhor Jesus, ele deixa de ser uma pessoa ímpia e se torna uma pessoa justificada mediante o posicionamento que ela tem em Cristo. A salvação não é pelos nossos poderes, não é por boas obras. Nós podemos e devemos, aqueles que são justos, fazer boas obras, obras de caridade. Nós devemos amar os nossos irmãos, nós devemos fazer obras de caridade. Mas isso não resulta em salvação. Aquele que tem Cristo no coração, ele faz, obviamente, obras de caridade. Mas a pessoa que não tem e crê que a salvação vem pela obra, está enganada. E aqui está sendo evidenciado
como que nós somos salvos, como que o homem pode ser salvo. É mediante a crença no sangue derramado, e que esse sangue ele traz a salvação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender a respeito disso. Glória a Deus. Então, aquele problema, aquele X da questão que existia entre os homens, o abismo intransponível, que não poderia ser transposto pelo homem, ele foi resolvido por Jesus, ele foi resolvido pelo Deus que se fez homem, Jesus Cristo. Deus se fez homem, Jesus Cristo. Então, só que, como eu falei, embora aquilo tenha sido efetivamente resolvido, a escolha está no homem, a escolha está em você, a escolha está em todos os homens que estão sobre a terra. Muitos ouvem falar de Jesus, mas não se rendem a Ele. Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue, e o sangue, ele é o símbolo da vida que Ele entregou. Ele se fez carne, aliás, Ele se fez carne para poder ter sangue para derramar. E isso implica diretamente no que o Senhor explicou através do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos que o povo de Israel, ele vertia sangue pelos carneiros, pelos bodes, pelos touros, para o perdão dos pecados. Existia o dia da expiação, em que o cordeiro era imaculado. É um princípio básico do sacrifício. Trata-se de um inocente em troca de um pecador. Para que os homens possam ser salvos, para que exista a remissão dos pecados, é necessário que haja a remissão, é necessário que haja o derramamento de sangue. Então, o povo de Israel derramou por anos e séculos sangue. Mas viria um cordeiro que uma vez por toda ele ia derramar o seu sangue. De fato que não precisaria, de modo, aliás, que não precisaria ser mais derramado. O sangue do Senhor Jesus, ele foi derramado para que outros sangues não precisassem ser derramados. O sangue do Senhor Jesus foi derramado como símbolo da vida que Ele entregou. E se Deus, Ele exigia a morte através dos sacrifícios, o Senhor Jesus, Ele apresentou o seu próprio sangue diante de Deus. Ele apresentou o seu próprio sangue diante de Deus, dizendo: aqui, Senhor, aqui, meu Pai. Se era morte, que era a exigência para o pecado, o Senhor Jesus apresentou o seu próprio sangue imaculado, aquele sangue que não havia, que não tinha pecado, para a remissão dos pecadores, para a salvação de muitos, para a salvação de todos aqueles que creem no Senhor. Aleluia. Tamanha foi a obra do Senhor, que nós possamos entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, por conta que o homem em si próprio, ele é pecador e não tem como salvar a si mesmo. Nós precisamos de um Salvador. Você pode criar, talvez, será que existe Deus? A própria natureza mostra a existência de um Criador. A própria existência de tudo mostra que existe um ser perfeito, um arquiteto por trás de tudo. E nós precisamos entender, o pecador ele precisa entender, nós precisamos sempre a cruz apontar ao pecador, para que ele possa entender, assim como nós entendemos um dia, assim como eu tive o glorioso dia em que eu entendi que eu era pecador pelos meus atos, que eu vivia em pecado, e que o Senhor Jesus se revelou a mim mediante a Tua Palavra, mediante o Espírito Santo, porque como que nós podemos crer num jovem que nasceu há cerca de 2000 anos atrás? Como que nós podemos crer neste homem que morreu e até a ciência, até a história comprova que ele morreu? Como que nós podemos simplesmente crer? É mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele torna real no coração do homem e da mulher o que Cristo fez na cruz do Calvário. Se o coração estiver empedernido, se o coração estiver endurecido, a palavra de Deus, ela é a arma do Espírito, é a arma que tem o poder de entrar no coração, de trabalhar o coração. O pregador, ele só vai até os ouvidos, mas a palavra de Deus, ela tem poder intrínseco para ir até o coração. E se nós entendermos, se o ímpio verdadeiramente entender que a salvação,
ela vem de Deus, ela vem de Cristo, e que nós não fizemos nada. E se o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo, e se aquela pessoa, pela fé, olhar Cristo sobre uma cruz, aquela pessoa aceitar e crer naquilo, aquela pessoa será uma nova criatura. Ela já não terá mais medo da ira vindoura, ela já não terá mais medo do diabo, do Satanás, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Nós não precisamos temer. Aqueles que estão debaixo de Cristo têm a paz que excede todo entendimento. Quando Cristo entra em nossas vidas, a nossa vida é totalmente mudada. Não é uma parte da nossa vida que é mudada, não, é por inteiro. Jesus não faz uma obra pela metade. Jesus efetuou e consumou na cruz do Calvário. E da mesma maneira, quando Ele entra em nossos corações, as nossas vidas são transformadas efetivamente. Aquele que anda com um pé no mundo e um pé na igreja, um pé no mundo e um pé em Cristo, efetivamente não aceitou o sacrifício do Senhor Jesus. A pessoa precisa estar inteiramente em Cristo, porque se Ele efetuou de maneira santa e de maneira completa, da mesma forma nós temos que estar inteiros, inteiramente neles. Aleluia. Enquanto há fôlego, há graça. Para todos aqueles que estão vivos, a porta da graça está aberta. Deus convida, e Ele convida nesta noite. Ele faz um convite, mas Ele não obriga. Então, aqueles que sentem no coração o Espírito Santo falando, que entenderam a mensagem principal do Evangelho, que entenderam que Cristo, Ele veio até o mundo para salvar o pecador, se encarnou porque o homem não tinha poder por si mesmo para se salvar. Essa vida que sentido o Espírito Santo falando no coração, ela será transformada por Cristo se aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador. Se nós aceitarmos a Jesus como eu aceitei um dia, como o único e suficiente Salvador, nós teremos nossas vidas transformadas. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio ser essa a porção que o Espírito Santo trouxe para a igreja. Eu creio que essa foi a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração e confiou a mim. Talvez para muitos pode ter sido apenas um chover no molhado. Para muitos podem ter entendido por que o Senhor Jesus verteu o sangue dele. Mas eu creio que essa é a mensagem de hoje e a porção de hoje. Aleluia. Aplauda ao Senhor.